Gente, então eu quero mais uma vez agradecer, né, a participação de vocês. Muito importante o assunto que nós vamos falar aqui hoje. E aí depois, obviamente, essa gravação a gente vai passar por edição, vou compartilhar com vocês, né, para que a gente possa realmente deixar redondinha aí essa participação e tenho certeza que vai ser algo bem edificante para todos nós aí de um assunto muito importante a respeito da liderança feminina, tá ok? Então eu já vou iniciar aqui o roteiro e aí a gente vai se apresentando e desenvolvendo o conteúdo conforme a gente tentou esmiuçar ali no roteiro, né, que eu mandei para vocês, e a gente vai então desdobrando, ok? Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite, não, não posso falar tempo, tem que ser temporal, verdade. Olá, pessoal, meu nome é Douglas, quero agradecer a participação de todos vocês. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre os desafios das mulheres, né, nos cargos de liderança, os desafios que elas enfrentam no mercado de trabalho e das barreiras invisíveis, dupla jornada, preconceitos estruturais e possíveis soluções do qual possam, de fato, exercer aí ou encontrar, né? E hoje, gente, eu tenho uma honra de receber três mulheres que estão à frente de equipes, que tomam decisões estratégicas a todo momento e que realmente geram transformações aí no mundo corporativo. Temos aqui a Carla Lemos, a Pamela Máximo e a Cíntia Mendes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam Boa noite, bem-vindas. Douglas. Obrigada. Eu que agradeço aí a participação de vocês. E então, já começando a gente desenvolver esse assunto, gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho como que foi a trajetória de vocês até assumirem esses cargos de liderança, né? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram neste caminho? E houve algum momento em que pensaram em desistir? E como que de fato vocês olharam, se vocês presenciaram, obviamente, situações de resistência justamente nessa caminhada aí até vocês atingirem aí a liderança dentro das organizações, enfim, das empresas pelo qual vocês atuam. Um de cada vez. Então, Pode ser. vou começar aqui então, né? Ok. Então, meu nome é Pamela, né? Eu tenho 36 anos. Hoje eu sou gestora de uma equipe aí de cerca de quase 35 colaboradores. E o início não foi fácil, né? Eu vim de operação, né? Então, eu comecei ali meus primeiros empregos no mercado de trabalho era operação, chão de fábrica, né? E com 21 anos, eu entrei em uma empresa onde, logo depois de um ano de empresa, me ofereceram um primeiro cargo ali, um primeiro pezinho, um tipo de gestão que não era uma gestão que tomava decisões, mas que cuidava muito da parte de colaboradores e desenvolvimento. E eu não tinha nenhuma formação para aquilo, né? Então, no começo, assim, foi um susto, né? Um grato susto. Então, ali eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, né? Que eu gostava daquilo. E passado cerca de mais um ano, aí eu dei mais um passo nessa mesma empresa, para de fato virar uma gestora, liderar uma equipe. E foi aí que eu entendi que eu precisava de mais, eu precisava saber mais, eu queria conhecer mais. E foi onde eu fui em busca de me qualificar, né? De me graduar, me especializei depois disso em gestão e em pessoas. É, e foi aí que eu entendi, né? E conforme eu fui me especializando, eu fui entendendo algumas coisas, fui melhorando a minha gestão. Mas uma coisa eu digo, eu não romantizo. Não é fácil ser gestor, não foi fácil virar gestor. Acho que para todos, mas para as mulheres em especial, a gente encontra, sim, algumas barreiras, né? Eu acho que, seguindo aqui um pouco na linha do que você
perguntou se eu identifiquei barreiras ao longo do caminho, se eu tive resistências. Sim, muitas, às vezes, algumas meio disfarçadas, do tipo, eu quero falar com o gerente, né? Mesmo me colocando à disposição e falando que eu era a encarregada do momento, que eu era líder. Então, eu tive esse tipo de resistência onde se enfatizava isso, por eu ser mulher, né? Então, passei por isso em alguns momentos na minha vida, em algumas situações. Mas também é muito gratificante, né? O ser líder, o desenvolver pessoas, o acompanhar. Então, para mim, eu digo que não foi fácil de começo, mas eu acho que o desenrolar das coisas foram boas, principalmente depois que eu comecei a me desenvolver nisso, né? Então, foi bem gratificante. Legal, Pamela. Carla, Cíntia. Vou falar um pouquinho, então. Também não, nunca é fácil, né? O início. Comecei ali numa época ali de call center, como atendente, depois fui para a área ali de telefonia, consultora, entrei na área bancária, acabei sendo analista por um bom tempo, por muitos anos ali, fiquei na parte ali como analista de crédito, e aí depois que acabou por um momento ali que a filial que eu ficava, que eu trabalhava como analista, acabou saindo o gerente, eu acabei ficando ali responsável, e eu já tinha pretensão, na época já trabalhava, já estava me desenvolvendo para isso, já tinha minha formação, sou formada ali em psicologia, na época, então, eu já buscava ali o desenvolvimento mesmo, porque eu sabia que era aquilo que eu queria, e eu me dediquei ao máximo para assumir aquela responsabilidade, por mais que não era o meu cargo, não era a minha função, mas eu comecei a me desenvolver justamente para buscar essa oportunidade. E aí, quando realmente eu tive nessa oportunidade, fiquei ali como gestora ali da filial, e aí gostei muito, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, tenho, eu busco me desenvolver, né, cada vez mais, também estou me especializando na área de gestão, hoje também trabalho ali com uma equipe, é, nunca é fácil, né, você trabalhar com pessoas, mas como a Pamela disse, é muito gratificante, a equipe relativamente grande, então a gente trabalha com cada tipo de pessoas diferentes e sempre é muito, muito gratificante. Mas claro que durante todo esse processo, durante todo esse trajeto, nunca foi realmente fácil, sempre teve ali obstáculos, desafios que a gente tem que enfrentar. Pensei muitas vezes sim, desistir, falar não, não quero, mas é algo que realmente eu gosto de fazer, é algo que eu gosto de estar ali com pessoas, de trabalhar com pessoas, e realmente eu venho ali me desenvolvendo, e claro que a gente tem esses desafios, mas também mostrar que eu estou ali por mérito, eu estou ali porque eu busco um trabalho de excelência, de qualidade, e para a mulher nunca vai ser fácil, realmente a gente sempre vai ter algumas barreiras, mas a gente tem que estar ali pronta e tem que assumir realmente o desafio e buscar sempre a melhor oportunidade. Legal, Bom, Cíntia. faço um filme, né? Eu tenho 35 anos, eu trabalho desde os 17, comecei a trabalhar em loja de calçados, no shopping, vida de shopping não é fácil, né? Então, agora, como gestora, já tem alguns anos, também não é fácil, né? Lidar com pessoas, eu acredito que hoje, acho que principalmente hoje, é um desafio diário, né? Eu tenho 64 pessoas que respondem para mim, né? Tem os diretos e aí os colaboradores da parte operacional. E aí, ouvindo um pouquinho da Pamela e da Cíntia, né, no tema mulher, e aí elas são mães. Você é mãe também? Cíntia, não, mas a Pamela eu sei que é. E eu tenho 3 supervisoras que são mães, e aí não só
o tema mulher, mas eu acho que o carregar a responsabilidade de ser mãe é muito desafiador, e eu falo para todas, né? Até teve o Dia das Mães recente, e na nossa conversa eu falo que eu não sei como elas dão conta, eu não tenho filhos, e às vezes é muito puxado, porque aqui a gente tem que estar em tempo integral, se dedicar e estar atenta, e quem é mãe, querendo ou não, tem um pensamentozinho lá no filho, a preocupação, e fora as tarefas de mulher que hoje a sociedade tem, né? Eu tenho uma felicidade de que, desde que eu comecei a trabalhar, eu tive exemplos de mulheres na liderança forte. Então, no meu primeiro trabalho, que é a minha referência hoje, e é muito forte, quando eu vejo alguns pensamentos que eu tenho, tem muito sentido naquilo que eu vi nela, porque ela entrou na loja e ela foi crescendo, depois ela casou com o dono ali da loja, com o filho na época, né, faz muito tempo, mas ela sabia atuar em todos os setores. E isso ficou muito em mim, né, da gente conhecer para conseguir ajudar. E eu acho que isso tem um pouquinho de ser mulher, de querer saber, de saber um pouco de tudo, de ser um ombro amigo, de saber onde direcionar, de dar conselho, por mais que eu seja nova em comparação a algumas gestoras, às vezes eu me sinto, poxa, uma responsabilidade muito grande, e às vezes pessoas com mais experiência que eu, e a gente ter que falar palavras que incentiva e que dê consolo ali para alguns momentos difíceis. Na fala ali da Pamela e da Cíntia, eu me lembrei de algo, eu confesso que eu não me recordo de algum momento difícil que eu tenha passado, talvez por exemplos de liderança, até em casa mesmo, a minha mãe, eu nunca me entreguei muito para algumas situações que acontecem do dia a dia, de às vezes não só por ser mulher, mas às vezes por algumas hierarquias que existem no mundo corporativo, e eu acho que o item mais desafiador que eu já percebi quando é a fala de uma mulher, às vezes, muitas vezes a gente tem que provar algo. Então a gente tem que vir muito consolidado aquilo que a gente está falando, né? E eu já vi situações de que às vezes uma fala de um outro gestor, enfim, de uma outra pessoa, às vezes não precisava provar. E às vezes, muitas vezes, a gente tem que ir na força e na raça e não, é isso mesmo, né? E eu acho que a força que a gente tem, acho que já vem no gene isso, faz com que a gente não se entregue e continue e se posicione, né? Claro que muitas vezes a gente, querendo ou não, independente do tipo da mulher, a gente tem um certo sexto sentido e mesmo no meio de toda essa exigência, a gente acaba conseguindo equilibrar e ser muito resiliente em relação a essas circunstâncias. Eu acho que é tão intrínseco que às vezes, muitas vezes a gente nem percebe, tá? Eu acho isso, né? No dia a dia, eu acho que é tanta coisa também, enquanto gestora, a gente tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente nem percebe, e às vezes eu escuto alguns comentários de, poxa, você percebeu alguma coisa ou outra, e aí que a gente vai perceber, né? Então, enfim, na minha visão de questões, de situações delicadas, talvez eu colocaria isso, de muitas vezes a gente ter que provar algumas situações apenas pelo fato ou da posição ou por ser mulher ali em determinada situação. Murilo? Carla, você falou que teve a oportunidade de estar crescendo, desenvolvendo um ambiente e com referências femininas, né? Você acredita que isso é normal, é comum? Qual é a sua opinião sobre isso? De ter mulheres fortes como inspiração? Seria mais nesse sentido? Se isso é comum, se isso acontece em vários lugares ou não? Seria voltado mais nesse sentido? Vamos supor que na sua família você tenha referências. Você acha que é
comum de famílias ter essas referências de mulheres Não, ocupando esses não cargos, por sendo isso. essas pessoas aí na ponta? É por isso que eu disse que eu sou uma pessoa de sorte, né? Que não só a minha mãe me mostrou essa força, né? A minha avó também, eu tenho tias que era a primeira a fazer faculdade na cidade, era das poucas mulheres que ia fazer faculdade em outra cidade antigamente, porque eu vim de Itambé, uma cidade pequena, próxima a Maringá, mas não tinha tanta universidade aqui em Maringá, e às vezes o pessoal ia para Mandaguaçu, Mandaguari, Paranavaí, então eu tive essa referência dentro de casa, mas eu sei do meu convívio com outras pessoas que não é uma verdade, né? Até agora você falando, né? Eu coloquei um pouquinho de ser mãe. Eu tive um evento recente na minha equipe que quando uma colaboradora minha voltou de licença, ela queria pedir as contas porque ela achou que ela não fosse capaz de lidar com essa situação, porque ela acreditava que ela ia deixar de ser mãe sendo uma profissional, né? Uma das conversas que vai me marcar, eu acho que para o resto da vida, eu falei, não, agora você é uma profissional mãe, e você não vai deixar de ser mãe, mas eu tenho a total ciência de que são raros os lugares e ambientes domésticos que isso é uma realidade. E por isso, quando a gente olha para um papel de gestor, eu acho que a nossa relevância em apoiar e em palavras de incentivo, independente do cenário, pode ser o cenário mais improvável. Eu acho que a nossa palavra tem um impacto gigante, eu falo isso para as minhas supervisoras. Às vezes, eles não têm isso em casa. E às vezes, a depender daquilo que a gente fala, pode mudar a vida da pessoa. De fato, eu posso estar generalizando, mas a gente, no fim, não sabe o que mexe com a pessoa, né? Então, eu acredito que não é uma realidade, mas a gente, quando acredita, a gente precisa levar isso para o nosso próximo de alguma forma. E quando a gente é gestor, o nosso próximo é a nossa equipe inteira, né? Legal. E vocês já vivenciaram, né, não só com vocês mesmos, ou até mesmo com outras mulheres, situações de uma discriminação velada mesmo? Porque a gente sabe que, se a gente levar o histórico da sociedade, sempre foi muito levado essa questão do machismo, né, de somente os homens terem uma certa capacidade para assumirem determinados cargos, né, se desenvolverem ali como diretores, enfim, né. Ah, vocês já presenciaram ou, né, talvez na opinião de vocês, vocês já acreditam que existe hoje ainda, embora, né, a valorização da mulher ela já está bem mais evoluída, né, se comparada a 20 anos atrás, por exemplo, vocês acham que ainda existe dentro das grandes empresas, né, corporações, uma discriminação velada, de que ainda as mulheres elas precisam provar algo para que possam assumir cargos mais estratégicos, ou a gente já está partindo para um caminho mais saudável em que realmente está tendo uma equidade de gênero? O que vocês acham? Eu, pessoalmente, acho que já melhorou muito, né? A gente já não é mais tão novinha assim, né? Então, a gente já passou por algumas experiências. Eu acho que já melhorou muito, mas a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. E sim, né? Acho que eu já tenho quase 13 anos com gestão e como aquele caso que eu comentei de se colocar à disposição e não, eu quero um gerente, enfatizando o sexo, eu quero um homem, sabe? É, e você ter que se colocar, sou eu, né? E teve casos de cliente que não quero falar com você. Então, tá bom, né? Então a gente vai até onde a gente pode ir. Mas eu acho que esse tema que vocês trouxeram de ter o exemplo é muito importante, inclusive nesses casos, para que a gente tenha base para se blindar. Em casa também, por sorte, eu tive essa figura materna que era a mãe chefe de família, né? Que assim, a mulher pode tudo. A minha mãe era o famoso pereirão,
A mulher que trocava a lâmpada, que trocava a resistência do chuveiro, para quem é um pouquinho mais antigo vai entender. Então, eu sempre vi isso dentro de casa. Inclusive, eu perdi minha mãe muito cedo, mas tem uma coisa que eu me recordo muito dela, que ela falava assim, filha, estude, porque o estudo ninguém pode tirar de você. E não dependa de ninguém, mas não era não dependa de ninguém no sentido assim de que não se importe, não peça ajuda, mas assim, você pode tudo, entende? Então eu acho que isso, nessas experiências que eu tive, ajudaram a me blindar, entende? Então, a importância também dessa base dentro de casa, dessa cultura que a gente teve nas nossas famílias, ajudaram a gente chegar onde a gente está, entende? Legal. Carla, Douglas, se eu Cíntia, quer puder comentar? contribuir, eu li recentemente, todas as vezes que a gente tem algo que é implementado na empresa, essa questão da equidade, o não racismo, enfim, né? Todo esse trabalho social que existe, se ele está sendo feito porque ainda existe isso muito velado, né? E quando não é velado que alguém está escondendo, eu acho que tem coisa muito natural que acontece no nosso dia a dia que a gente não percebe, como eu falei. Então, é uma realidade, precisa, e eu falo mais uma vez, a gente tem sorte de estar numa empresa que olha para isso, né? Em todos os cargos é olhado isso, inclusive nas primeiras cadeiras, né, de vice-presidência, directs, enfim, é olhado e buscado isso, e não só por colocar qualquer mulher, e sim buscar uma mulher competente que entregue algo. E a gente também mora em uma cidade, uma região que a gente não vê tanta discriminação em relação à mulher. A gente sabe que a nível Brasil existe muito, existem estatísticas infelizmente horríveis. Talvez existe muito aqui, mas eu não tenho acesso, mas existe. Por isso que o cuidado na gestão em falar palavras de incentivo, onde não se sintam pressionadas, ou eu não posso me candidatar talvez para uma vaga de supervisão porque eu tenho 2 filhos e porque eu preciso sair mais cedo, né? Eu sempre falo, gente, é só uma questão de alinhamento. A gente entende se a criança eu coloco muito a figura da mulher em relação à mãe, porque eu tenho muitas no meu setor. E é uma realidade. Não é o pai que vai buscar. São pouquíssimos os casos. Eu já ouvi a Pamela falando que o marido dela super ajuda ela. Mas tem muitos casos que o homem não consegue ajudar. E é natural. A criança está doente, quem que fica em casa? É a mulher. Naturalmente, não é o homem que vai pedir para sair do trabalho para ficar com a criança. Então, são exemplos assim do dia a dia que, querendo ou não, a gente acha que é normal a mulher, mas é algo que, querendo ou não, acaba, às vezes, intimidando a colaboradora mulher por qualquer ação, qualquer situação, de achar que ela não está se desempenhando bem, de achar que ela não tem a mesma entrega. Por este fato, eu já escutei, Carla, hoje eu tenho que ir 6h30, tá, mas é 6h30, não, o seu horário é 6 horas, porque aqui a gente tem uma carga de entrega de muita responsabilidade, mas que isso pode ser administrado e tá tudo bem, é uma questão de se adaptar. Então, esse incentivo da gente falar que pode sim ser feito, eu acho que é muito importante. Cíntia? Falando um pouquinho também sobre... Contribui aí, Cíntia. Acho que principalmente na área que eu trabalhei em banco, eu vivenciava muito mais com frequência isso, tanto da parte da gestão, quanto da parte ali de clientes. Então, assim, na parte da gestão, os próprios gestores, eles falam, mas para vocês é fácil bater meta, porque uma mulher sorri, seduz um homem com uma voz, é fácil bater meta, é fácil fechar uma venda. E
assim, realmente usando isso como argumento não para justificar o meu mérito de, não, eu sou capaz. Eles falavam, não, é fácil, como se fosse assim, o resultado que eu estava entregando não fosse pela minha competência, pela minha qualificação, e sim por mérito de ser mulher. E da parte de cliente também, às vezes chegavam na filial, falava assim, eu quero falar com o gerente. Falava, mas pode falar comigo, eu sou gerente. Mas eu quero falar com o gerente, cadê o gerente? Eu falava, mas eu vou resolver seu problema, eu sou gerente aqui. E era comum, no dia a dia, assim, vivenciava muito isso, e realmente era uma forma, assim, claro que tem uma certa forma que é constrangedor você ter que provar ali a sua qualificação, provar que você realmente é gestor, que você está ali para resolver o problema dele, mas sempre tem que, a gente vai aprendendo formas, mostrar, às vezes, muitas vezes precisamos realmente se impor, falar, não, eu vou resolver seu problema, o que você precisa, de uma forma, às vezes, mais incisiva, mas a gente vai ali no dia a dia, a gente acaba desenvolvendo isso também. Hoje eu também tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem essa política de igualdade. Hoje, até o setor que eu trabalho, a maioria hoje é mulheres também. Temos grandes mulheres em posições ali de grandes cargos, né? Então, hoje eu tenho uma referência, né, muito, muito grande em relação e inspiração também para crescimento. Acho que isso é muito importante no nosso dia a dia. Ô Douglas, se você me permitir, o que Claro. a Cíntia falou, ela trouxe para mim uma outra visão, né? Aqui a gente está falando de exemplos, ela trouxe o fato de ser mulher te tendenciar algumas coisas, como essa facilidade de bater a meta. E em alguns momentos, às vezes a gente reconhece um certo respeito quando a gente é mais dura. E aí é uma exigência, poxa, mas aquela mulher é, né, dura, e às vezes exigem isso da gente em alguns momentos para a gente ter a voz, né, de se posicionar. Então, é interessante isso, porque em algum momento a mulher ela é vista como frágil, mas para se posicionar em algum momento ela tem que ser muito mais firme e se impor, né? Então, realmente, é por isso que às vezes a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo por essas multiversões que se é necessário se fazer no dia a dia. Foi muito interessante você comentar isso agora, Carla, porque realmente, né, a gente consegue ver a dinâmica de vida profissional e vida, né, pessoal. Quantas mulheres enfrentam essa dupla jornada, quanto que é difícil, às vezes, buscar esse ponto de equilíbrio, né? E consequentemente, para o homem, fica numa situação mais confortável, vamos dizer assim, porque culturalmente e historicamente sempre levou em consideração assim o papel da mulher em casa, né, para depois ter ali durante o tempo alguma observação do papel da mulher nas empresas, né, no mercado de trabalho, enfim, né? E aí jogando isso para vocês, né? Muitas mulheres hoje têm que conciliar o trabalho, né? Você mesmo, Carla, falou das suas supervisoras, algumas colaboradoras suas que são mães, né? Conciliar o trabalho, conciliar a maternidade, né? A casa, a vida pessoal, e muitas vezes não tem, às vezes essa mulher não tem também uma rede de apoio, né? Às vezes vem de uma família até desestruturada, no sentido de, não conseguiu ter uma convivência com o pai ou com uma mãe, enfim, né? Ainda que vocês trouxeram exemplos da vida de vocês que vocês conseguiram ter essa estrutura, né? Mas como que vocês acham, vocês como mulheres, né, e atingindo aí esse patamar profissional que vocês já estão hoje nesses cargos, como que vocês acham um ponto de equilíbrio, justamente para ter que lidar? Porque realmente, gente, as mulheres acabam muito sobrecarregadas, porque
o trabalho não termina na empresa, continua em casa, né? Muitas vezes. Aí a mãe vai cuidar do filho, e aí vai dar uma ajeitada na casa, vai ali fazer uma faxina, e mesmo assim a mulher ela se destaca, né? Então, vocês acham que isso é mais uma prova do quanto que realmente a mulher ela tem que ser valorizada por aquilo que ela é, e não por aquilo que os homens determinam? O que que vocês já acham sobre isso, sobre esse tópico? Começo de novo com não é fácil, né? É um rodar de pratinhos todos os dias. Então, todos os dias a gente roda um pratinho ali para manter o equilíbrio. Então, eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 4 anos. é, e é realmente equilíbrio, eu acho que é a palavra. Eu falo por mim mesmo. No início da jornada de trabalhar e ser mãe, foi muito confuso, né? Eu conseguir encontrar esse equilíbrio, porque até então eu era a Pamela mulher e, né, gestora, ponto. E aí se agregou uma grande parte do ser mãe, de ter mais uma responsabilidade. E aquela coisa do cultural de que, é a mãe. E parece que até a criança sente, eu estou doentinha, a minha mãe, né? Eu quero me divertir, é meu pai. Em casa eu vejo muito isso também, por isso que eu comento. Então, assim, encontrar esse equilíbrio e entender que em certos momentos eu ia precisar priorizar algumas coisas, foi muito difícil, né? Então, eu acho que hoje eu consegui encontrar esse equilíbrio, que nem todos os dias eu vou conseguir fazer tudo, ou pelo menos tudo com a excelência que eu gostaria. E tá tudo bem, né? Porque todo dia é um novo dia e amanhã eu posso começar de novo e fazer isso muito bem. Então eu acho que esse equilíbrio, principalmente a carga mental disso, sabe? De conseguir trazer para você mesmo de, cara, hoje não deu tudo, tá tudo bem. Amanhã é um outro dia para você fazer diferente. Então, eu acho que essa carga mental. E tive a sorte, que nem a Carla comentou, porque eu falo mesmo, eu tenho um marido que me apoia muito, né? Então, na nossa convivência, a gente conseguiu também fazer esse equilíbrio. Só que, mais uma vez, a mulher precisa se impor, inclusive nisso, que nem às vezes eu ouço, seu marido te ajuda muito. Ele não me ajuda muito, ele é o pai também, também é obrigação dele, entende? Então, assim, ele me apoia, mas não é uma ajuda, algo que ele está fazendo de favor, entende? É uma responsabilidade dele também. Só que muitas vezes eu tenho a sorte de ter um marido que me apoia muito, mas muitas vezes a grande maioria não faz isso. Então a mulher precisa impor isso, né? Então, essa é a dificuldade, eu acho que o equilíbrio, sabe? E principalmente da carga mental, da mulher conseguir, não, tá tudo bem. Tem dia que, em casa, às vezes eu brinco que está todo mundo limpo, está todo mundo alimentado, ok, tá tudo bem, né? Tem uma baguncinha aqui, uma loucinha, tá tudo bem, né? E vida que segue. Então, esse equilíbrio para poder conseguir, né, rodar todos os pratinhos e fazer com que tudo funcione. E eu acho que, enquanto gestora, o meu papel é transmitir isso para os meus colaboradores, para as minhas colaboradoras, entende? De que tá tudo bem. Hoje você precisou pegar um atestado e ficar com seu filho, tá tudo bem. Você não é o dia de hoje com o atestado cuidando do seu filho. Você tem uma história, entendeu? Então, eu acho que isso também precisa ser levado em conta. Como é esse colaborador ao longo do tempo? Ele não está de atestado todos os dias, entendeu? Ele não é só isso, ele não é só essa ocorrência, ele é toda a entrega que ele faz, entende? Então, acho que levar essa empatia de não se colocar no lugar do outro, porque cada um tem uma realidade, por exemplo, eu tenho essa minha realidade de apoio, e sei que tem pessoas que não têm, mas tentar entender, entendeu? Onde cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe, cada realidade é uma realidade. Então, acho que, enquanto gestora, a minha responsabilidade é essa, é conseguir, né, transmitir isso, essa segurança para elas, de que tá tudo bem, né? Hoje não deu tudo? Ok, tá tudo bem. Amanhã a gente tem um novo dia para fazer tudo certo. Carlinha, ou Cíntia? Bom, é, é, é muito, realmente são histórias muito diferentes, né? Tava lembrando de uma outra colaboradora que ela, quando
teve o filho dela, se afastou do mercado de trabalho por 7 anos. E acho que 7, 8 anos. E quando ela voltou, ela era gestora, e quando ela voltou analista, ela recomeçou, e né, eu acompanho ela desde então. E a Pamela falando, na minha cabeça, naquilo que eu tento fazer no meu dia a dia, é esse apoio, é esse encorajamento, né? E esse tá tudo bem da Pamela é encorajar que realmente tá tudo bem, né? É uma circunstância, não dá para você sair do que você é em alguns momentos, neste momento, mas você pode buscar em ser o que você quer ser, né? Então, esse apoio, esse fazer acreditar, e muitas vezes eu falo, eu não sou mãe, mas às vezes eu me sinto mãe na preocupação aqui dentro com os colaboradores, inclusive numa sessão que eu fiz de líderes um tempo atrás, era: Carla, você é muito mãezona, Carla, você é muito mãezona, porque a gente se preocupa e cada um tem um sonho aqui dentro em buscar alguma coisa, em ser melhor. E como você faz isso? A pessoa, mesmo às vezes passando por uma turbulência, ela acreditar e continuar buscando. Então, no desafio é trazer esse encorajamento de que neste momento está assim. Como que a gente pode fazer diferente no amanhã? Né? Claro que algumas situações não é amanhã, amanhã, é no amanhã, num futuro, talvez num médio prazo, e é uma construção de confiança de que ela pode sim fazer, é uma construção que do que aconteceu, já aconteceu, a gente aprende com o que já foi e tenta construir algo melhor, mas eu vejo muito nessa condução daquilo um pouquinho que eu sei do que a gente vive dentro da instituição, em direcionar e encorajar, né, a mulher e qualquer outro colaborador, mas principalmente a mulher que é mãe, onde aparece outros medos. Fala que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então é realmente um reaprender em estar no trabalho. E esse encorajamento para mim, ele é fundamental. Eu tento fazer o máximo que eu posso dentro da realidade que a gente tem em apoiar. E tá tudo bem, como a Pamela disse, e a gente aprende a se reorganizar e fazer de uma outra forma melhor. Falando um pouquinho também, eu também não sou mãe, mas às vezes eu me sinto mãe dos colaboradores, como a Carla, que a gente convive tanto e tem tanto contato ali no dia a dia, às vezes a gente sente as dores realmente deles, de vivenciar, né, tantas experiências. Hoje, em particular, teve até uma mãe que acabou de entrar na nossa equipe essa semana, e depois de 3, 4 anos, primeira vez que ela deixou o filho sozinho, e aí retornou no mercado de trabalho. E assim, eu fiquei bem emocionada que ela estava com o coração partido, porque ele ficou doentinho. E aí ela estava assim, num cantinho, aí eu perguntei, tá tudo bem? Aí ela, ai, tá, mas eu tô com o coração partido. Aí a gente teve realmente uma troca, perguntei se estava precisando de alguma coisa, se precisava, às vezes, levar no médico, como é colaborador novo, né, às vezes fica preocupado, às vezes de ter que se ausentar, perguntei o que estava sentindo, se poderia ajudar de alguma forma. Então, foi um momento de troca, realmente, e você vê o quanto as mães, é difícil também, né, voltar para o mercado de trabalho, não é uma experiência, assim, que eu posso falar sobre mim, mas no dia a dia eu vejo, acompanho várias mães aqui na nossa empresa, no setor, que diariamente, às vezes tem que lidar com um filho, às vezes que está doentinho, às vezes um filho que caiu na escola, então, né, Pamela? Às vezes acontece. Então, assim, a gente vivencia isso
também passa junto por essa situação, acompanha esse desenvolvimento, e a gente está aqui também para dar suporte, e realmente o que a Pamela disse é muitas vezes mostrar que está tudo bem, o colaborador ele não vai se resumir a isso, e a gente vai estar ali para dar esse apoio, esse suporte, e passar ali junto com ele por esse momento. Então, acho que conciliar realmente não é fácil, exige muitas questões, mas acho que a gente está aqui também como líder para desenvolver. Murilo. Bom, eu queria perguntar para vocês que não são mães, vocês sentem uma pressão, vocês sentem uma cobrança em relação a isso, vinda da sociedade, assim, nas pessoas que estão próximas de vocês? Como é que é? Bom, particularmente falando, sim, o tempo todo, principalmente quando eu falo que realmente eu não quero ter filhos. Então, assim, uma coisa é aquele fato assim, ainda não teve. Aí, se eu falar assim, não, eu não quero ter filhos, aí muda totalmente a posição, tipo, nossa, mas você não quer ter filho, por quê? Por qual motivo? Nossa, mas e seu marido, ele vai aceitar? Mas ele não tem que aceitar, é uma escolha minha. Se ele quiser ficar comigo, ok, mas é algo que realmente a sociedade hoje ela cobra, tanto familiar, às vezes cobra, pede, mas acho que da sociedade também, e por o fato de falar, não, eu não quero ter um filho, acho que causa mais estranheza, assim, então, às vezes tem essa cobrança, sim. Posso falar também, totalmente. Eu sou casada com uma mulher, com a Fran, a gente vai fazer 10 anos juntas, né? Então, me perguntam também, e inclusive até recentemente, Carla, mas você já não pensou em ter um filho independente, né? Em adotar e tal? Eu falei assim, nossa, eu tenho 64 pessoas que eu cuido, eu acho que tá bom. Mas eu acho que a maternidade é algo incrível, mas eu também estou no time da Cíntia, eu nunca tive vontade de ser mãe. Existem outras formas da gente contribuir com a sociedade, mas sim, e às vezes até pessoas que nem são tão íntimas a mim questiona, independente da forma em ter um filho, mas eu tenho um filho pet, né? Não vale, como o Dia das Mães sempre pergunta, mas sim, eu acho que é algo natural. E até se a gente for ver na parte da saúde, existem muitas coisas que podem e não podem ser feito antes da mulher ser mãe. Antes da mulher ter tantos filhos, acho que recentemente mudou a questão do SUS em relação à laqueadura, por exemplo. Acho que antes a mulher tinha que ter 3, 4 filhos. Hoje, se eu não me engano, no segundo filho já pode acontecer, não tenho certeza, mas é toda uma estrutura e uma questão social também envolvida. Mas sim, também nos questiona. Ariane? Bom, enquanto mulher, né, a gente olhar para esse mundo corporativo, né, e ver o tanto de líderes mulheres que nós temos hoje, né, sendo mãe ou não sendo mãe, mas com um papel fundamental, intrínseco de nós, que é esse cuidado, esse amor materno que a mulher carrega. Independente de termos ou não filhos, como todas vocês disseram, olhar para os nossos colaboradores e enxergá-los de uma forma humana e materna, nós já estamos além, né, daquilo que a gente se propõe, né, que é o cuidado, o gerenciar, o estar ali, e é uma linha, né, que divide entre a questão de ser firme e a questão de ser ali do coração, né? De estar ali, olha, eu preciso que faça isso, mas eu entendo você, e como que eu chego nesse meio termo, né?
Eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade especial para lidar, né, com essas situações. Então, não é à toa que, né, tem um crescimento enorme do número de mulheres gestoras, especialmente por essa sensibilidade, esse carinho e essa atenção especial que se é dada aos demais, né? Muito obrigada, meninas. Legal, gente. E é um assunto assim que, embora eu seja homem, mas eu tenho uma mulher em casa, uma esposa, que representa muito isso. Essa questão, ela também, né, não é mãe, né, nós não temos filhos ainda, porém essa presença, né, esse amor que a gente acaba se doando para as pessoas, não vejo diferença, né? Inclusive, eu mesmo, né, embora a pauta aqui seja mulheres e, de fato, temos que valorizar isso, mas se eu jogar um pouquinho para minha vida pessoal, eu tenho filhos afetivos e do coração que vou carregar para o resto da minha vida, né? E até mesmo nos relacionamentos dentro da empresa, né? A questão dos colaboradores, enfim, liderados, colegas de trabalho, então a gente se relaciona de uma tal forma que gera uma relação de tanta confiança que a entrega ali, a doação ao próximo no relacionamento vai muito de encontro ao que vocês trouxeram aqui. Então, parabéns realmente pela forma como você se dedica, porque realmente é algo assim muito forte, edificante e que realmente representa uma inspiração para outras mulheres, né? Que às vezes não conseguiram se enxergar ainda, né? Não conseguiram entender o valor que realmente elas têm diante de tantas adversidades, né? E da sociedade, enfim, que a gente vive lá fora. E aí, então, partindo para esse último bloco, né, a gente começa, então, a entender e falar um pouquinho quais os caminhos para que realmente ocorram essas mudanças, né? E aqui, no caso, né, estou aqui com o Murilo, com a Ariane, o Caleb, né, estamos aqui como acadêmicos do curso de Psicologia. Como que a psicologia ela vai ter esse papel, né? Ela já exerce esse papel para que realmente as mulheres elas possam ter essa condição de ser quem elas são mesmo pelo potencial que elas têm, né? A psicologia aí como uma ferramenta mesmo de empoderamento feminino, né? E como que hoje vocês veem essa questão da inclusão e da diversidade, né? É, como líderes, né? Será que realmente existe uma empatia hoje, né? A forma de se aplicar, né? De ter uma inteligência emocional nas suas tomadas de gestão de pessoas, enfim, né? Para que essa cultura organizacional seja saudável. Enfim, como que vocês veem isso, né? Como que eu acho que a Cintia, a psicóloga, ela também vai conseguir contribuir bastante, mas todas vocês três, vocês são gestoras e são humanas e são mulheres. Como que vocês veem isso? De que forma que vocês acham que as empresas elas estão posicionadas, né? Se há essa diversidade, e aí quando a gente fala de diversidade, não é só questão das mulheres, né, mas tem também questões que envolvem racismo, questão de gênero, né, de orientação, né, se é hétero, se é homossexual, enfim. Como que vocês acham que hoje as empresas elas estão engajadas? Será que existe mesmo, né, uma preocupação de políticas de inclusão, né? E como que a psicologia ela pode contribuir realmente para que essas mulheres possam ter esse sonho em liderar, enfim. Contribua aí mais um pouquinho para nós. Eu acho que hoje a gente vê isso acontecendo mais, né? Acho que as empresas estão mais preocupadas com isso, a sociedade de uma maneira em geral. Só que é algo que é uma construção, é uma cultura, né? Então não é algo fácil, algo rápido, mas eu vejo, e até trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente vê isso muito, né? Essa nova cultura de implantar programas, por exemplo, de equidade mesmo, de contratação de mulheres para cargos de liderança, PCD,
faixa etária, né, que é uma das coisas que a gente vê também acontecer no mercado, onde certas faixas etárias são deixadas de lado, né, então acho que no nosso dia a dia a gente vê muito isso, de uma forma bem bacana, bem estruturada, e no mercado de maneira em geral isso melhorou, mas eu vejo que tem muito espaço para melhorar ainda, né, e para mim, enquanto gestora, eu acho que trazer esses assuntos para a pauta, sabe? E trazer isso para o dia a dia, sabe? A questão do exemplo, então, dar esse apoio, mostrar que está tudo bem, né? Falando aqui mais exclusivamente de mulheres. Então, trazer essas pautas, esses assuntos, fazer com que isso fique comum, né? Porque, olha, quantos casos a gente escutou aqui em tão pouco tempo, e existem N outros, entende? Então, assim, fazer com que isso fique comum, eu acho que a nossa responsabilidade enquanto gestão é fazer isso aos próximos, né? É disseminar realmente essa linha de raciocínio que a gente traz. Então, para mim, isso já melhorou muito, mas ainda tem espaço para melhorar. Legal. Eu concordo com a fala da Pamela. Acredito que a gente está em evolução. Claro, a gente está sempre em constante evolução, então, assim, já melhorou em relação ao que era, mas tem muito a desenvolver. Então, assim, acredito que tem que realmente ter ali políticas sobre a igualdade de gênero, tem que ter políticas ali para mulheres, no geral, desenvolvimento, conscientização. Então, assim, acredito que realmente promover, né, promover a qualidade de vida da mulher, promover ali o autodesenvolvimento, acredito que a psicologia ela pode contribuir muito nisso, com o autodesenvolvimento, também na parte ali da liderança, fortalecimento emocional, melhora na autoestima. Então, assim, a psicologia hoje, ela pode contribuir de diversas maneiras, né, com o desenvolvimento ali tanto da mulher, né, no desenvolvimento da liderança, desenvolver novas habilidades. Então, acho que a psicologia hoje, ela pode contribuir muito em relação a isso. Como eu falei, ainda estamos em processo, aqui na empresa a gente vê isso muito mais claro, hoje a gente tem, como a gente já citou, né, muitas políticas, a gente tem cargos, né, de liderança, mas sempre está ali, sempre pode melhorar. Então, assim, acho que promover mesmo a educação, treinamento, falar sobre, né, acho que é o mais importante. Essa discussão aqui eu acho extremamente importante e necessária realmente para conhecimento, para compartilhar as trocas, né, do dia a dia, de pontos de vista diferentes. Então, isso é tudo parte, né, do desenvolvimento. Acredito que tem muito a melhorar e a gente está aí nesse processo também. Eu acho que se a gente tivesse mais empresas como a nossa, que pensa nisso, porque até me veio na cabeça uma frase, a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Eu acho que é o exemplo. Quanto mais exemplos que a gente tiver de mulheres em posições de importância, de relevância, a gente vai conseguir, com certeza, atingir essa confiança que eu acredito que precisa existir, né? Então, a gente está num mundo muito acelerado, né? Até na pergunta do Douglas, como que vocês enxergam no futuro? Eu acredito sim que a mulher vai dominar o mundo. A gente já escuta isso há muito tempo, mas para mim é muito real, porque com o nível de informação que a gente tem hoje, a forma que a gente tem que processar e perceber, que é o que a Ariane trouxe, da sensibilidade. Tem várias reuniões que acontecem, e aqui com os nossos diretores você vê muito a percepção, né, da mulher e zero do homem, tipo, não percebeu o que aconteceu ali nas entrelinhas. Isso é fato, o homem, ele é mais racional e binário, e sim, temos muitas mulheres, a nossa diretora é muito racional, mas ela traz sim a sensibilidade, as entrelinhas ali,
entre as coisas que acontecem no dia a dia. E hoje, no mundo corporativo, para mim, e eu já vi em outros momentos, a mulher ela não tem muito medo de se indispor. Não se indispor ou brigar. Ela não tem medo de se posicionar. Né? Eu acho que talvez um pouquinho pela fama intrínseca, às vezes de, ela é louca, ela vai falar, não sei, não sei. Eu vejo muitas mulheres se posicionando diferente de muitos homens, em situações muito delicadas, né? Então, eu acho que para futuro, e não só aqui, né, mas eu acho que tem que ter políticas públicas da gente ver mais mulheres no poder, né? Até aqui, eu falo que a gente tem sorte porque a gente tem uma vice-prefeita que não tinha até então na história de Maringá. A gente nunca teve uma prefeita mulher, mas tem uma vice-prefeita, e aí é algo inédito para a cidade. Então, são exemplos assim que outras mulheres, meninas, vão olhar e vai falar que é possível. E aí, se a gente for olhar a nível nacional, a gente tem mulheres que estão no mundo, né? A gente tem, agora lembrando da Rebeca Andrade, que é a ginasta que fez coisa que nenhum homem fez. E o porquê que coloca ela? Pela dificuldade que ela teve que enfrentar e as barreiras que ela teve que ultrapassar. Pelo simples fato dela ser mulher. Né? Todo o preconceito que existe, todo o cuidado em situações ali por ela ser mulher, por ela ser frágil, enfim. Então, quando eu olho para o futuro, eu acho que a gente tem que ter mais pessoas nessas posições e sim, dar holofote para as pequenininhas olhar e ver. Sim, é possível. Independente da situação, da condição, da cor e ideologia, enfim, qualquer situação. É acreditar que realmente é possível. E eu só acredito que o exemplo pode trazer isso para quem está vindo agora no futuro. Legal, gente. Nós já estamos encerrando esse podcast, né? Quero agradecer aí mais uma vez a participação de todas. Com certeza vamos Posso sair daqui só falar com... uma coisa, Douglas? Da Claro. próxima vez tem que ser presencial. Porque Ah, eu acho muito legal o charme do estúdio do podcast, entendeu? Eu escuto muito então, podcast, então eu acho que o ambiente deve ser bem, bem legal, porque o Zoom, claro, tem a proximidade, né, que a internet nos traz, mas nada como estar presencialmente, né? Eu acho que sim, a com discussão certeza. aqui foi muito legal, mas eu acho que na próxima pode ser melhor. Então, porque realmente eu fiz alguns levantamentos e como o lugar aqui é muito afastado, então a gente acabou optando por trazer um maior comodismo para vocês, né? Mas, de fato, eu concordo 100% com você, Carla. Os encontros presenciais fazem toda a diferença, né? Inclusive, até mesmo das reuniões aí dentro da empresa, a gente, se a gente tem a oportunidade de se reunir ali com todos, melhor presencial do que via internet, né, online. Só quando realmente tem algum colaborador de fora, aí realmente não tem como, mas faz toda a diferença, sim, com certeza. Mas, gente, eu quero realmente agradecer e nós estamos já, né, inclusive com o nosso tempo estourando, mas gostaria muito que vocês dessem uma última contribuição, né, porque com certeza esse tema vai levar, vai ser compartilhado de uma forma muito edificante para muitas outras mulheres, mas eu gostaria que vocês compartilhassem em forma de conselho mesmo, né, para aquelas mulheres que ainda sonham em liderar, que realmente querem assumir cargos assim de relevância, né, dentro das empresas com liderança, diretoria, enfim, VP, presidência, enfim.
como que conselho que vocês dariam, né, para essas mulheres que às vezes ainda enfrentam determinadas barreiras, né, tanto internas, né, com elas mesmas, quanto externas diante da sociedade? Acho que aqui é. Vou puxar fila. Acho que aqui é. Você pode tudo, né? É o que eu ouvia lá atrás, né? Então, estude, ninguém pode tirar isso de você. E você pode tudo, né? E um passo à frente ali, se você for uma mulher e quer ser líder e é mãe, tem dias que você vai precisar fazer escolhas e tá tudo bem, né? Você vai conseguir ser uma boa líder, uma boa gestora. Lógico, tomando algumas decisões algumas vezes, mas tá tudo bem. Eu acho que a minha dica é essa, você pode. Acho que vendo nessa linha, acho que desenvolver, né, os conhecimentos, estudar, se preparar, tá pronto, né, para o momento, e acreditar em si mesmo, acho que é o mais importante, não deixar que os outros falem do que você é capaz ou não, realmente acreditar no seu potencial e falar, eu posso, eu quero, e dar o seu melhor. Eu acho que a gente não tem muito para onde fugir. É isso que a Pamela e a Cíntia falaram, e convicção, né? Eu vejo muita comparação. Até aquela, falei de ginasta, daí lembrei da americana, a Simone Biles, que a pequenininha, ela se formou recente e no discurso dela ela falou, não é que eu quero ser a melhor ginasta, eu quero ser a melhor Simone Biles, entendeu? Eu acho que é sobre isso, é você colocar uma convicção na sua cabeça e ser melhor que você, para você, né? Então, não melhor para tal pessoa, ou, enfim. Claro que muitas vezes a gente quer orgulhar alguém da nossa família, enfim, quem está com a gente, mas é essa convicção. E quando eu falo do exemplo, é para gerar isso dentro delas, das mulheres, de que, não, eu vou, né? Não, porque sempre foi assim, porque sempre foi assado, é gerar dentro esse querer, né? Porque não adianta só o exemplo se não existir essa convicção e esse querer acreditar, né? Então, acho que o trabalho realmente é grande, é de base para mim, em escola, assim, é muito no começo, não é depois de adulto, porque depois de adulto a gente já carrega muitas coisas. Claro que com a psicologia, com um monte de curso que existe, a gente consegue quebrar muitos paradigmas, mas eu acho que colocar isso desde pequena, de que realmente, como a Pamela falou, você pode e tudo, mas você escuta muito nada. Eu fui há um tempo atrás fazer uma ação que no Sesumar, na época que não era Vitor, o Sesumar tinha algumas ações, e tem gente que nunca sonhou em fazer uma faculdade. E a gente fala que a educação transforma, e de fato ela transforma. Então, como que você gera isso na sociedade que, fazer uma faculdade vai realmente mudar a minha vida e a da minha família, né? Então, é esse acreditar, é plantar a sementinha de ser algo melhor, de ser uma pessoa melhor e cada um melhor. Eu acho que seria isso, Douglas. Legal, gente. Mais uma vez quero agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, né? Diante de um dia, né, de trabalho, enfim, vocês estarem aqui se disponibilizando para contribuir com um tema muito importante e que vai trazer aí um fomento para a sociedade, né? Então, quero agradecer mesmo, de coração. E Pamela, Cintia e Carla, tá? Temos uma surpresinha para vocês, mas eu só posso entregar pessoalmente. Até nisso, né, Carla? Se fosse presencial, já Aí, teríamos. tô Tá bem? falando. Mas Ai, eu entrego Douglas. para vocês aí na Yes, tá bom? Tá bom. Obrigada, tá? Eu Obrigado, adoro gente. conversar, você sabe, ficaria aqui Sim. horas, mas foi muito legal. Obrigada, Cíntia, Pamela, foi muito bacana.
Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, Ótima Ariane, noite. também, Murilo, aí, pelas provocações. Até mais, É. gente. Prazer. Tchau, Até tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau, Abraço. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.